Bom dia pessoal, quem fala é o professor Sérgio Vaz, sou professor de Direito Empresarial e aqui nesse semestre nós vamos trabalhar com Direito Empresarial 1, do sexto período. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito Empresarial e nesta sequência de slides nós vamos trabalhar a parte de introdução ao Direito Empresarial. Portanto, vamos seguindo já com algumas questões importantes na introdução do direito empresarial e a sua evolução histórica. Vamos falar primeiramente da parte que no contexto global e depois no contexto aqui, a nossa realidade aqui no Brasil, ok? Muito bem. O direito empresarial, pela maioria dos doutrinadores, ele foi dividido em três grandes períodos. O período da Idade Média, o segundo período ali do século XIX e agora o século XX, a Idade Moderna. Tá? O que caracterizava principalmente a Idade Média eram as corporações de ofício, ou seja, o comerciante ele era conhecido, ele era definido como aquele que participava de uma determinada corporação de ofício, como por exemplo os artesãos, aqueles que fabricavam casas ou aqueles que cuidavam de animais, mas todo aquele que toda pessoa que participava de uma corporação de ofício, sim, era definido como uma pessoa que trabalhava de uma certa forma com direito comercial. Cabe a gente colocar que sempre o direito comercial, o direito empresarial, mas anteriormente comercialmente dizendo, sempre existiu, mesmo nos tempos remotos, havia troca de mercadorias, troca de serviços, troca de animais, sempre havia sim uma possibilidade de circulação de bens ou produtos entre as pessoas de uma determinada comunidade ou de comunidades vizinhas. Então essa corporação de ofício ela veio de uma certa forma identificar aquelas pessoas que tinham, que participavam dessas corporações exercendo algum tipo de atividade comercial. Muito bem. Já no século XIX, no segundo período, ali no século XIX, nós tivemos a influência do Código Francês. Aí nos próximos slides a gente vai falar desse importante documento aí do Código Francês. Né? Aí sim o comerciante é definido pela prática de atos do comércio, chamada teoria dos atos de comércio. Tá? Então essa teoria dos atos do comércio ela veio definida no Código Francês e influenciou toda a Europa, assim dizendo. Quero também destacar a seguinte questão. Quem quiser se aprofundar aí melhor com relação à parte histórica do direito empresarial, tem muitos autores, como o professor André Santa Cruz Ramos, o professor Ricardo Negrão, que tratam bem a fundo a história da introdução, da evolução histórica do direito empresarial. Ok? Vamos então para o terceiro período que marcou e que vem até hoje, né, até os dias atuais, uma outra fase, uma fase bastante importante do direito empresarial, que é o Código Civil Italiano, de 1942, unificando o direito privado, empresa definida pela atividade econômica organizada, chamada teoria da empresa. Então, empresa nada mais é do que uma atividade organizada. Ok, pessoal? Beleza? Então, os três períodos aí, Idade Média, século XIX e Idade Moderna, a partir do século XX, marcaram os três períodos do direito empresarial a nível global. Muito bem. Vamos seguindo aí. Tá? E o que eu ia falar para vocês sobre o Código francês, Código Civil francês, que veio aí, ele veio trazer o Código de Comércio, ele veio trazer bastante influência em toda a Europa. Tá? Então, tratava do comércio em geral, principalmente também tratava do comércio marítimo, que à época era uma atividade muito importante, o comércio marítimo, e tinha os procedimentos que deviam se seguir no comércio. Ok? Então, 648 artigos, olha, um documento bastante importante, né? E ele é um código à parte, é um código autônomo, ok? Vamos lá. Importância, né? Ele se preocupa aí com
a divisão da ordem cultural, né, e uma ordem jurídica. Tá? O código, outra questão importante, é que divide todos os tratados e a comercialização do comércio marítimo para o comércio terrestre. Tá? Essa é uma grande diferenciação e que muito foi influenciando vários dos outros países na Europa para a adoção desse importante código. Ok? Seguindo um pouquinho ainda, né? Os códigos tinham por característica serem independentes, né, dos entendimentos civis. Tá? Ele tinha ali uma grande importância por ser independente ali do Código Civil. Nós tínhamos aqui no Brasil também o Código Comercial de 1850, né, e que depois tivemos a unificação do direito privado com a Lei 10.406 de 2002, né, o Código Civil, que veio unificar o direito privado, revogando o Código Civil de 1850 e adotando todos os artigos sobre o Código Comercial no Código Civil. Tá? Então foi a unificação do direito privado aqui no Brasil a partir de 2002, né, com a Lei 10.406 de 2002, Código Civil. Muito bem. Em 1807 também foi criados os tribunais de comércio que tratavam sobre os assuntos, sobre tudo que se falava sobre comércio marítimo e comércio terrestre. Perfeito? Muito bom. Então, essas questões são bastante interessantes com relação ao resumo. É um resumo histórico do direito empresarial aqui de forma global. Aqui no Brasil, muito bem, aqui no Brasil nós tivemos aí no nosso período de colonização a influência das normas portuguesas, através das ordenações filipinas, manuelinas e assim por diante. Então nós trouxemos da Europa, né, com a nossa colonização, a influência dessas normas e principalmente também as normas comerciais que eram aplicadas lá pelas ordenações, ok? Aplicadas na Europa, que vieram a ser aplicadas aqui as ordenações, ok? A primeira regulamentação aqui, pela influência do Código de 1807 aqui no Brasil, foi o que eu acabei de falar agora há pouco no slide anterior, o Código Comercial de 1850, tá? E um documento importante aqui no Brasil também, de 1850, é o Regulamento 737, em que no seu artigo 19 ele define os atos de comércio. Então, as primeiras regulamentações aqui vieram por influência do Código Francês de 1807 e também, né, com a criação do Código Comercial de 1850 e também do Regulamento 737 de 1850 também. Perfeito, tá? Características do comerciante, segundo o professor Carvalho de Mendonça, ele se deu em três apontamentos muito importantes. Atos do comércio por natureza, ou seja, são os negócios jurídicos relacionados ao exercício de uma atividade econômica normal, né? Observando-se a habitualidade no exercício dessa atividade, o profissionalismo com que se exerce e que tinha uma determinada lucratividade. A finalidade tinha que se obter lucro. Em seguida, os atos de comércio por dependência ou conexão são atos originalmente civis, mas por terem uma determinada finalidade e interesse comercial, ele tem que ter uma interpretação comercial, como atos de comércio. Perfeito? E os atos de comércio por força de lei são aqueles definidos na lei. Então o professor Carvalho de Mendonça, ele traz aí as três formas de interpretar quais são os atos de comércio. São aqueles por natureza, por dependência ou conexão e aqueles definidos em lei, por força de lei. Perfeito? Muito bem. Então, nós tivemos no Brasil a influência do Código Francês de 1807, aqui no Brasil, a teoria dos atos de comércio, né, com a edição do Código Comercial de 1850, e depois, com a influência do Código Civil Italiano de 1942, a teoria da empresa, aí sim unificando o direito privado, com a Lei 10.406 de 2002, né, o Código Civil de 2002. Perfeito? Muito bem. O Código Comercial de 1850, esse é um detalhe importante, ele continua em vigor, apesar de ter sido revogado, ele continua em vigor. O que se trata, o que vem a tratar sobre o comércio marítimo.
Porque na unificação do direito privado, tudo que se tratava sobre comércio marítimo aqui no Brasil não foi introduzido no Código Civil de 2002. Portanto, o Código de 1850, em relação às leis que tratam sobre comércio marítimo, ele continua ainda em vigor aqui no Brasil. Ok? Perfeito. Então, quando você tem algum assunto a tratar sobre comércio marítimo, vai ter que socorrer ao Código Comercial de 1850. Tá? Aqui embaixo no slide, deixa eu só pegar um ponteiro aqui, vamos lá. Deixa eu pegar um ponteiro aqui. Aqui, ó. Aqui, direito civil versus direito comercial, né? E aí eu trago a lei das SA, a lei das letras de câmbio, da nota promissória, a lei do cheque e lei de registro de empresa. Muito bem. Quando se vigorava aqui no Brasil ainda a teoria dos atos de comércio, nós tínhamos alguns institutos que já tratavam sobre a teoria da empresa. É o caso que a gente está citando. A própria lei da SA, a lei 6.404/76, olha só, é uma lei muito moderna, trata sobre teoria da empresa, fala sobre organização de empresa, mas ela passou a vigorar no Brasil quando aqui estava vigente a teoria dos atos do comércio. Algo inusitado realmente, um pouco até confuso. Como é que pode, né? Uma lei tão importante como a lei das SAs está em vigência quando aqui se vigorava a teoria dos atos de comércio e, né, com base todas as interpretações no Código Comercial de 1850. Mas é uma característica que ocorreu aqui no Brasil. Só em 2002, com a unificação do direito privado, que nós tivemos a revogação desse Código Comercial de 1850 e que aí sim adotamos oficialmente aqui no Brasil a teoria da empresa. Muito bem, fontes do direito empresarial. As fontes do direito empresarial, nós temos aí, né, as fontes diretas e as fontes indiretas. Né? Fonte direta, leis comerciais, Código Civil de 1850 em relação ao comércio marítimo, Código Civil de 2002, a Lei 10.406 de 2002, e algumas leis especiais. Que leis especiais são essas? A Lei da SA, a Lei da Letra de Câmbio e da Nota Promissória, a Lei do Cheque, são as leis especiais que tratam sobre o direito empresarial, as leis comerciais. Né? Os usos e os costumes, os usos comerciais, né, também são fonte do direito. Né? Os usos propriamente ditos são aplicados por força do legislador, né? E usos interpretativos são pela vontade das partes, aquela que está no contrato que as partes elegem, né, no contrato com uma força que deve reger a sua relação comercial. Então, leis comerciais, fonte direta, os costumes, os usos comerciais, uma fonte indireta, mas também, né, que tem usos propriamente que são aplicados por força do legislador e aquelas que surgem ali pela vontade das partes em indicar no contrato aquilo que vai reger a sua relação. Perfeito. Muito bem, olha aí, ó. Tá? A professora Elizabeth Vidro traz aí uma seguinte interpretação nesse slide. O que é o direito empresarial? Um conceito de direito empresarial. Vocês vão verificar vários doutrinadores em vários conceitos. Mas esse conceito da professora Elizabeth ele é bastante objetivo. Tá? É o ramo de direito que tem por objeto a regulamentação da atividade econômica daqueles que atuam na circulação ou produção de bens, bem como na prestação de serviços. Tá? Então, um conceito básico objetivo do que é o direito empresarial. Muito bem, vamos lá. Tá? Principais características do direito empresarial. Isso é bastante importante aí, cai muito em concurso e deve termos aí bastante atenção. Principais características: é um ramo autônomo, ele é informal, ele é cosmopolita e ele tem institutos jurídicos próprios. O que é autonomia? A autonomia dele está contida ali no artigo 22 da Constituição Federal, 22.1, que trata sobre, que vai falar sobre o seu autonomia do direito empresarial previsto na Constituição Federal, em que há uma autonomia, há uma
destaque para o direito empresarial, inclusive prevendo aí a sua atividade na Constituição Federal de 88. Informal. Ele é um informal porque ele não tem características, ele tem que ser agilidade, tem que ter agilidade, tem que ser informal. Por exemplo, vamos dar uma ideia do endosso do cheque. O cheque, para ele poder circular entre as pessoas, eu entregar um cheque de uma pessoa para outra, ou seja, transferir os direitos contidos naquele título de crédito, basta que eu simplesmente faça um endosso no verso e transmita esse cheque, entregue esse cheque para uma outra pessoa. Isso é completamente informal, não tem nenhum tipo de rigor para mim transmitir esses direitos contidos no cheque. Já a cessão de crédito, ela precisa de um documento, ela precisa ser, dependendo do valor, ser reconhecido firma. Ele é um documento muito mais formal do que principalmente as características no direito empresarial. Por que ele precisa ser informal? Ele precisa ser informal para ele dar agilidade nas relações comerciais. Ou é preciso se fazer circular as riquezas e de forma muito mais ágil, sem que haja instrumentos burocráticos aí na sua aplicação diária do direito empresarial. Ele é cosmopolita porque ele tem uma uniformização dos seus institutos a nível global, ou seja, o comércio internacional ele precisa se reger por determinadas leis próprias em que todos os países venham a adotar esse tipo de procedimento. Fica fácil a comunicação comercial entre esses países. Então, por exemplo, a Lei Uniforme de Genebra é um instituto em que o Brasil ele veio aqui adotar, ele veio adotar a Lei Uniforme de Genebra, veio recepcionar essa lei com uma finalidade de poder tratar sobre os títulos de crédito e adotar as mesmas características que se adota de forma internacionalmente na Europa, na Ásia, assim por diante. Okay? Institutos jurídicos próprios, ele é bastante importante porque ele traz institutos como o da falência, a recuperação judicial, a lei das SAs, são institutos que só têm interesse, só versam ali na área do direito empresarial, ok? Então, as características de autonomia, informalismo, ele é um instituto de direito empresarial, ele é cosmopolita, né? Ou seja, ele está em todo o globo, né? De forma unificada, né? E institutos jurídicos próprios, porque ele tem leis próprias que tratam sobre os principais assuntos aí do direito empresarial. Muito bem, pessoal. Desses primeiros slides aí, nós tivemos a bibliografia do professor Rubens Requião, Elizabeth Vido, também do professor Fábio Ulloa e do professor Ricardo Negrão. Não estão aqui, mas também foram consultados para inserirmos nesses slides. Quero agradecer a atenção de todos. Nos próximos slides nós vamos trazer aí mais explicações sobre, falarmos inclusive também algumas questões em relação à introdução do direito empresarial, sobre o resumo que trata sobre o seu histórico e vamos dar sequência falando sobre princípios do direito empresarial, o que é um empresário e assim por diante, toda a matéria compreendida lá no plano de ensino. Ok? Muito obrigado e até os próximos slides.